Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Eu vou conversar agora com o Carlos Eduardo Maria, conhecido como Cadu da Caema, uma empresa que está há 30 anos no mercado. Cadu, conta um pouquinho para a gente como foi o início da empresa e o que motivou você a entrar nesse segmento aí de IPIs. Seja bem-vindo. Opa, bem, eu que agradeço o convite, Cláudio. Prazer estar aqui com você, bater esse papo aí contigo, com quem está escutando. E eu pensei que você ia esquecer, porque você falou Carlos Eduardo Maria, eu falei, esse nome aí geralmente é só Ninguém gerente de conhece. banco, ou cobrador, né? Que busca pelo nome, né? Há 40, mais de 42 anos aí, Cadu da Caema já é o mais. Eu vou ter que, se pudesse mudar o registro lá, ia ser Cadu da Caema, porque Boa. todo mundo conhece por esse nome. E eu, como você perguntando o que motivou, meu amigo, como sempre no nosso Brasil, foi a necessidade, né? Eu era CLT até 1994, virando ali para 95, trabalhava numa empresa até então que era de. Eu gerenciava uma loja de ferragens e ferramentas. Na ocasião, ela veio a encerrar suas atividades. Até houve um convite para mim, na ocasião, em Mogi das Cruzes, né? Porque a Caema está localizada em Mogi das Cruzes. E na ocasião eu recebi o convite da mesma empresa para ir trabalhar lá em Jacareí, mas ficava fora de mão. Eu era pai recente, né, um filho recente e a logística, mas como todo brasileiro também sempre tive nutri o desejo de empreender, de ter algo, né? Eu, eu, eu gosto muito de alguns influencers que usa, Sim. o Rufino, inclusive, usa muito esse termo, né? Que eu estava empreendendo até então no CNPJ de outro. Eu estava empreendendo como funcionário CLT, mas fazia o papel de um empreendedor, né? Eu Uhum. prestava, na minha cabeça, eu estava ali prestando um serviço para aquele empresário, né? Então eu sempre fazia o meu melhor, aprendendo sempre para um dia poder fazer aquilo que viesse a ser da família, né? E aí foi o que aconteceu em 95, para ser mais exato, dia 4 de janeiro de 95, a gente começou a Caema, que era um outro formato na época, não era como tudo na vida, a gente primeiro tem que testar primeiro, né? Sim, verdade. Validar, e aí foi caminhando, né, para o que a Caema se tornou depois, como uma referência hoje, 30 anos, como uma empresa que distribui, né, comercializa e distribui equipamentos de proteção individual, uniformes profissionais e também sinalização, que acaba sendo uma veia do segmento. Que bacana, né? E o nome, né, soa bem, né? Um nome bem agradável e chamativo, né? Isso, e foi uma junção, né? Uma junção. Já teve outros personagens, né? Mas o K sempre foi presente, né? O K dispensa a apresentação é do Cadu. Sim, Eu sempre brinco, Cadu com K, né? Tem a Carol lá, o meu é o Cadu com K. E o Ma, né? O E é apenas uma ligação, é uma homenagem que eu quis prestar até ao sobrenome da minha família, da família da minha esposa, para ser mais exato, que quando a gente casa, né, uma junção, sim. e era Mariano, é Mariano, né? Inclusive o pai de todos lá, o senhor Mariano, né, meu sogro, hoje com 98 anos, então sempre foi assim uma referência para mim como pessoa, né, como trabalho, né, sempre trabalhou muito, e aí eu resolvi fazer essa homenagem aí, utilizando, e ficou essa suavidade aí de Caema, que depois, né, desde o começo né, mas com 30 anos eu falo, é o filho ali, eu tenho uma de 32, só que eu falo, você tem que respeitar, porque a Caema, embora ela nasceu depois de você, mas
o projeto dela era sempre anterior, né? Sim. Então, aí, essa historinha aí por trás do nome Caema. E quais que foram os maiores desafios para desbravar um mercado que praticamente era inexistente, né, há 30 anos atrás? Exato, né? Então, os desafios foram e continuam sendo, né, o Cláudio, que a gente, né, não podemos culpar ninguém, né? Se a gente fizer isso, a gente não empreende, a gente não trabalha. Mas eu comecei, para você ter ideia, quando eu comecei a Caema, foi assim, bem complicado, porque era apenas um sonho, não havia recursos, né? Havia a experiência de eu ter trabalhado já num ambiente de ferragens e ferramentas, onde EPI era um item inserido. Se você volta lá nos primórdios de 95, embora que já existia, né, vamos dizer assim, a segurança do trabalho, já existia o personagem, o técnico de segurança, né? Mas ainda era um período assim bem inicial, né? Era algo que as empresas se limitavam lá a dar um capacete, uma luva, né? Então era algo assim bem embrionário, né? As normas já existiam as normas regulamentadoras, mas era algo assim muito. Então eu no início, né? Os 2, 3 primeiros anos, então eu mantive a ideia de uma. Eu tinha, vamos dizer, clientes, tinham pessoas que eu conhecia, porque eu sempre atendi mais PJ, né? Atendi indústria, Sim, então eu tinha indústrias que eu conhecia e sabia mais ou menos a fonte onde comprar. Então, aí eu esqueci de um detalhe também, né? Porque não tenho vergonha nenhuma de dizer que o começo, Cláudio, o começo foi literalmente fundo de quintal mesmo, porque era entendi. o fundo da casa do meu sogro, ele tinha lá uma sala, né? E eu tinha ali simplesmente um aparelho que hoje poucas pessoas conhecem, que é o fax, né? Tinha um fax ali, uma É, linha telefônica, e dali eu fazia a chamada a venda casada, né? Eu procurava as cotações, né? Dali eu fechava o pedido, porque eu já tinha as empresas, e fazia a venda casada. E isso daí foi, né? Nesse ambiente de ferragem, ferramenta, de EPI inserido também, né? Foram aí um período de 2, 3 anos maturando isso, até que eu me dei conta, ali por volta de 97, de que não havia, né? Não havia uma loja, não havia assim pelo menos na nossa região aqui no Alto Tietê, não tinha uma empresa que era só de EPI. Até porque eu percebi que as normas de segurança elas estavam aumentando também, né? A própria fiscalização. Então aí eu vi que haveria necessidade de ser mais específico, né? sim. De trabalharmos E o de mercado forma foi evoluindo também, né? isso, o mercado foi evoluindo, foi um período também que começaram logo em seguida a abertura, porque, como dizer, o mercado nacional naquele tempo era conhecido aquelas botas que era pintado, não sei se é do seu tempo, mas era Sim, pintado de amarelo na parte de trás, o solado era de borracha de pneu, que isso mesmo. causava, inclusive, até desvio de coluna, porque ele comia desigual, né? Então as coisas, as luvas, se baseava apenas em animal, só raspa, luva de raspa, e olha lá, uma luva de latex. E aí aconteceu ali, mais para frente, aquela abertura, foi quando começou a chegar produtos importados, né? Então a gente foi vivendo essa realidade aí, eu fui percebendo que havia necessidade de se especializar, né? De, Sim. né, encurtar esse caminho aí para a área de produtos focado em segurança. E aí, com a dificuldade de sempre, né? Porque o recurso, vamos dizer, dinheiro não tinha, então é aquele negócio. A princípio você acredita no negócio, depois fomos
juntando parceiros, conhecendo a questão do banco que você vai aproximando e com isso vai conseguindo recursos também, né? Mas é a velha história do empreendedor, né? A gente, como é A velha luta, aquela né? história de se pular de sem paraquedas e ir construindo ele no caminho. E hoje vocês estão atendendo desde construção civil até hospitais e clínicas? Isso, é um mix, graças a Deus, né, há alguns anos atrás, o EPI, Cláudio, ele era muito assim, limitado, ou era na construção civil, ou era na indústria, né? Quando você falava de um equipamento de proteção individual e a necessidade e a regulamentação se limitava muito a isso aí. Só que, graças a Deus, né, o conceito de acidente, ele, ele ele hoje ele é visto como um todo, né? Porque hoje num hospital tem risco de acidente, né? Sim. Num frigorífico tem risco. Numa loja, hoje, num comércio, há o risco. Então, a necessidade do uso de EPI, então, ela se estendeu. Depois de uma pandemia, então, nem se fala, né? Porque até a Mais ainda. pandemia, para você ter ideia, Cláudio, eu tinha sempre, quando eu falava, eu comercializo EPI. Aí todo mundo, o que que é EPI, né? E Aí eu tinha, né? Equipamento de proteção individual. Então eu tinha que explicar máscara, capacete, luva. Mas aí a pandemia veio e, né, jogou para todo mundo a necessidade disso, em especial da máscara, né? Então, abriu-se o mercado. Mas voltando ao ponto hoje, como você falou, hoje, cozinhas industriais, eu atendo muito fast food, né? Os principais aí, fast food da rede do mercado, ele é um mix, né? Desde luvas para uma questão de que alguém vai fritar alguma coisa, a questão de um calçado antiderrapante, Importante. máscara, touca, né? Então, hoje o mix nosso de produtos, ele é bem grande. Aumentou a concorrência também, né? Porque hoje, né, depois ali eu fui o pioneiro, mas o mercado depois ele foi. Grandes empresas vieram de fora também, né? E se estabilizaram e trouxeram processos aí. Uhum. Então, hoje a gente tem que estar correndo aí para todos os lados. Fecha uma porta aqui, você vai na outra, mas a ideia é atender quando a gente fala da pessoa, né, do trabalhador, então é da cabeça aos pés a necessidade da segurança. Você falou de pandemia, como é que foi esse período para vocês? A procura dobrou, triplicou? Como é que você lidou com isso e Olha, deu conta também? isso daí daria para escrever um livro, né? Daria para escrever aí um filme, inclusive, né? É claro que foi um período muito triste da história, assim como as pandemias, guerras, Primeira, Sim, Segunda Guerra Mundial. Com certeza a Covid ela vai ser lembrada daqui 30, 50 anos atrás como algo assim muito triste, negativo. Mas para a Caema, o Cláudio, ela foi um divisor de água no bom sentido. É claro que num primeiro momento ela foi aterradora, porque imagine, né? Você tem funcionário, você tem uma rotina e num primeiro momento ia se fechar tudo, né? Mas aí questão nem não foram chegaram a ser 2 dias, a própria Defesa Civil da cidade, na ocasião, ela nos contatou, né? Falou, não, vocês são comércio que precisam estar abertos, né? Porque vocês vão atender a população aí, e sim. principalmente com máscara, embora que máscara, naquele primeiro momento, era algo assim, era um tesouro, porque acabou-se os grandes distribuidores, muitas empresas que tinham aqui fábrica assim, multinacional aqui no Brasil, para você ter ideia, elas fecharam o fornecimento para atender os países de origem delas, né? Então, teve empresas aí que deixaram, embora estivessem aqui, mas deixaram o mercado na mão. Então, é claro que houve a necessidade ali de sair da área de conforto. Então, eu Entendi. precisei buscar o mercado,
precisei ir atrás de fornecedores, precisei ir atrás de parceiros que confeccionavam no quesito máscara, né? Mas aí também teve os protetores faciais, teve a própria, os aventais que também, né, que faziam o diferencial. E aí Então foi você um período conseguiu, assim. Oi? e aí você conseguiu esses fornecedores nacionais ou fora? Não, nacionais, todos eles nacionais. Havia um ou outro aí, porque o governo ele facilitou a vida, né? Vamos dizer assim, dos empresários para se virar nos 30, né? Então tinha gente lá que fazia determinado. Eu lembro de empresas, por exemplo, que fazia roupa e de repente ela se viu fazendo máscara, né? Tinha lá chapas que eram para empresas fazerem separação, né, de banco, de repente aquilo lá virou protetor facial. Sim. Então, mas a dificuldade era chegar nessas pessoas, até porque também algumas era fora do estado de São Paulo, então às vezes tinha que entrar no carro e ir longe atrás disso daí para ir atrás. Então a gente teve que mudar. Se eu continuasse a fazer da forma que eu trabalhava, com certeza eu ia ser mais uma história aí que infelizmente acabou ali, né? Teve que se Mas, adaptar, né? exato, como foi? Eu tive parceiros aí, nós tivemos colegas aí que, infelizmente, né, não tiveram talvez essa. Alguns não tiveram vontade mesmo, né? Acharam por bem parar, mas muitos se perderam ali e não conseguiram até levar adiante. Então, a gente teve que se reinventar, a ideia é essa, né? Nos reinventamos, e para você ter ideia, quando nós entramos na pandemia, Cláudio, a Caema, ela era em torno de 8 a 10 pessoas. Quando a pandemia acabou, nós estávamos em 22 pessoas. Que legal. Então, isso Teve um acabou, aumento. né, gerando contratações, necessidades, mercados se abriram, porque antes da pandemia, o que acontecia? Sempre existiu cartéis, né? Vamos usar o termo cartéis, né? Havia empresas que só comprava daquele distribuidor ou daquele fornecedor. E quando, né, principalmente questões, às vezes também empresas grandes, multinacionais, e quando entrou a pandemia, a ideia era assim, comprar de quem tem. Você tem, então fornece para É. mim, né? Até questão de outros estados também, a gente forneceu. Nunca pensei que eu ia atender Brasília, atendemos a Amazonas, até Manaus. Então, aí abriu-se um mercado de oportunidades também, né? Para eles abrirem as compras, né? Procurarem nós tínhamos Sim. produto. Então, isso daí gerou essa demanda e nós conseguimos nos adaptar a ela.